gente. Hoje a gente vai ver um programinha. Não sei se vocês já baixaram, que eu coloquei para vocês no AVA. O Reverb, tá? Ele vai ajudar vocês no cálculo de condicionamento acústico do ambiente, que a gente vai estudar, certo? Vocês conseguiram baixar? Alguém respirando? Ainda não tentei, não. Ninguém tentou, ninguém conseguiu, então a gente vai. Eu acho que é até interessante eu dar um tempinho para vocês baixarem agora. Eu baixei, mas eu não soube muito bem instalar, não, Marcela. Na verdade, ele executava. Eu vou mostrar para vocês. Para mim, assim, eu preciso só que vocês baixem e extraiam ele do. Né, Marcela? Tá no AVA. Certo. Ele tá zipado. Eu preciso que vocês baixem. Tá assim, não sei se vocês estão vendo aí, mas tem uma pastinha assim zipada. Aí eu preciso que vocês baixem e tirem da pasta compactada, tá? Extrair para essa pastinha aqui, que ele vai criar essa outra pasta aqui. Aí, nesse momento, eu vou mostrar a vocês como é que faz. Então, posso dar um tempinho para vocês baixarem. Vou esperar um pouquinho para vocês baixarem, certo? Devíamos já ter feito isso, né? Mas... Deixa eu ver, pessoas falando aqui. Ele fica separado, não fica instalado no computador, não é isso, Marcela? Sim. Você até salva, você vai fazer os projetinhos, você pode ir salvando, mas ele não instala, é um executável, ele não instala, tá? Então, eu acho que consegui. Baixei o zip e daí não consegui. É só baixa o zip e descompacta a pasta. Aí é nesse ponto que eu queria que ficasse todo mundo, ou quem puder, né? Porque hoje eu já vou passar para vocês. A gente vai fazer um exercício juntos. Eu vou mostrando o programa e a gente vai alimentando juntos. E até, inclusive, o roteirinho do trabalho já está pronto. Eu já mostro para vocês o que é que eu quero. Para poder até colocar no AVA também. Mas eu queria falar para vocês. Extraiu e ficou a pasta Reverb 2010. Isso, perfeito, Laís. Professora, o meu não apareceu esse Reverb 2010. Na pasta. AVA? Sim. Não está no seu AVA? Não, tá no meu AVA. Só não tem que aparecer Reverb 2010. Aí não tá aparecendo no meu. Quando você baixou a pasta, ele ficou que nome? Ai, peraí. Acho que consegui extrair. Pasta selecionada. Acho que deu certo. Marília, seu e-mail só chegou agora. Você tá vendo aqui. Tá certo. Recebido. Qual é a data da entrega e o grupo pode ser até quantas pessoas? O do isolamento eu coloquei lá no AVA, o aviso. A data de entrega é dia 22, que é o último dia da apresentação da ExpoArc. Vai ser a turma de manhã, né, de vocês. Mas eu botei a tarefa lá até o dia 22 de noite. E quantas pessoas? Três pessoas no grupo. O grupo de vocês está previsto ter mais do que 3? Professor, o meu são 4. Ianca. Mas O meu também, são 4 pessoas. É o grupo integrado, né? Eu, Laís, Adriano e Dali. Como é? Diga não. Eu, Laís, Adriano e Dali. Pronto, então tá bom, tranquilo. 4 pessoas, até 4 pessoas do grupo. Tá. Desculpa. Sim, esse o isolamento é em grupo mesmo. Já estava confundindo já. Professora, é só abrir esse arquivo que está amarelinho, é? Reverb 2010? O amarelinho que a gente vai abrir, mas se você não quiser abrir, eu vou mostrar para vocês. Mas é o amarelinho, dá 2 cliques neles e abre uma telinha simples. É porque Que vocês aparece acham que é tão para simples. alimentar as coisas, né? Ele é tão pede simples. nome. Isso. Exatamente. E parece Aí já pode colocar? que já é para instalar. Vamos acompanhando todo mundo junto?
No meu PC não tá dando certo. É porque algumas pessoas acham que é para instalar, mas é só para abrir mesmo. Não é para instalar, não. Ele vai só abrir. Eles são é como se fossem umas planilhas de Mas Excel. precisa extrair da pasta zipada. Isso. Aí quem não tem o WinRAR, acho que não consegue, né? A pastinha zipada. Tem que ter esse programa para aparecer a pasta zipada e extrair o arquivo. Será que é esse o problema, hein, Eu Ilana? É acho que isso? sim. Você não consegue descompactar? Será que eu posso mandar aqui, hein, o arquivo? Se não der, manda pelo grupo do WhatsApp. Será que manda? Acho que pasta ele não manda não no grupo do WhatsApp, né? O meu também não abre, Vitor falando. Eu não Marcela, se eu não enviar consigo não. só esse amarelinho dá certo para eles? Não, porque Tem que enviar a pasta. esse outro Excel, ele alimenta o programa. O programa não, o amarelinho, né? O executável. Sim, entendi. Será que ele manda pasta pelo WhatsApp? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar. Não é suportável pelo WhatsApp. Eu vou mandar todos os arquivos. Vocês baixam e botam tudo numa pasta. Pode ser que dê certo, não é não? Tentem aí, gente. Eu mandei todos os arquivos, já está descompactado. Vocês vão baixar. Aí vão botar tudo dentro de uma pasta. Chama de Reverb 2010, inclusive, para ficar tudo igual. Talvez dê certo. Tem só extrair para Reverb. Luane, isso mesmo. Que ele tem a pasta. Se descompactar, solto, não dá certo. Mas a questão é porque alguns não têm esse INRA, que é Para descompactar, né? Isso. Aí se não tem, não vai conseguir. Tem que instalar primeiro esse negócio para Eu preciso extrair. que alguém tente aí baixar do WhatsApp e não conseguir instalar e me confirme se consegue dessa forma. Tem que botar todos esses arquivos, são 6, dentro da pasta. O daqui para de carregar. Quem está falando agora? A Ilana, me diga alguma coisa. Quando você. Deixa eu compartilhar minha tela. Quando vocês abrirem a pastinha, vai estar assim. Estou compartilhando agora. Reverb 2010. Aí vai ter vão ter esses 4 arquivos. Então, é esse amarelinho aí que vocês vão abrir. É o programa. Esse aqui é o programa. É o que tem execute, né? Aí que quando Isso. abre, tem uma Uma caixinha telinha. aí. Nome, uso acústico, volume, é isso aqui. Isso. Aí, para usar só, já desse jeito já está pronto para usar. Desse jeito já está pronto para usar. Marcelo, eu fiz o teste pelo WhatsApp, dá certo, viu? O Quem meu deu baixar certo. todos, dá certo. Aí, pronto. Só Vitor também não está conseguindo. Só se não tiver no computador, mas eu acho que vai dar certo por lá. Chegou mais alguém, né? Chegou. Agora estou sem saber quem chegou. Ai, não, é que tô compartilhando a tela. Bora lá, gente. Deixa eu começar a falar do programinha para vocês. Posso?
Pode. Pode, Maria. Vamos lá. Então, esse programinha, como eu falei, ele vai calcular. Lembra que a gente fez os cálculos na aula passada, que a gente calculava a área da superfície dentro do ambiente, então a superfície da parede, do teto, do piso, e a gente calculava vezes o coeficiente de absorção dele. Lembram que a gente fez isso? Sim, professora. Pronto. E aí ele vai fazer isso de forma automática, né? Automática não, você vai alimentar e ele vai fazer o cálculo usando aquela mesma fórmula que vocês usaram na aula passada, certo? É tanto que, inclusive, depois eu fiquei pensando, se alguém tivesse com dificuldade do programa, que eu acho que não vai ter, mas se tivesse, pode fazer o cálculo manual, inclusive, para o trabalho, mas se puder usar o programa, vai facilitar muito a vida, certo? Então, ó, esse aplicativo é destinado a facilitar os cálculos de projetos acústicos, calculando esse tempo de reverberação a partir de duas metodologias, duas fórmulas, tá? Sabine e Norris, Norris-Eyre. Essa Sabine, ele vai considerar tanto as superfícies, então, se você olhar no seu entorno aqui, tem uma parede, né, pintada, tem um móvel de madeira, tem a coxa da cama, por exemplo. Então, se eu pensar em todas as superfícies, desculpa, até confundi. Então, ele considera superfícies, né? Você vai ver lá no programa, tem o nome superfície. Parede, piso e teto, basicamente. Tá? E aí, por que ele considera isso? Porque na base de dados dele, né, no catálogo lá de opções, ele vai dar revestimento de parede, de piso e de teto, certo? E também cortina, alguma coisa assim que vai ficar como revestimento da parede. E aí ele considera também, tem uma outra abinha, elementos lá no programa. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês direitinho, mas são todos os elementos a mais que você bota no ambiente. Então, as cadeiras, uma mesa, as pessoas. Então, são elementos que vão ajudar nessa absorção ou na reflexão do som. E aí, nessa primeira metodologia de Sabine, que é o que a gente vai usar, ele considera esses elementos e as superfícies. Na segunda metodologia de Norris, ele não considera os elementos, né, as cadeiras e tal, e isso vai também contribuir. Então, eu oriento que use a primeira metodologia. E aí ele vai usar, conforme a NBR 12179, aquela formulazinha de tempo de reverberação, e vai também já dar os limites de tempo ótimo de reverberação conforme a norma, certo? Então o programinha já faz tudo isso para vocês. Vocês não vão precisar consultar a norma, porque já está lá alimentada, certo? E aí, para utilizar esse programa, o que é que vocês vão precisar? Vocês vão caracterizar o ambiente em termos de volume. Então, eu preciso saber Luane vai fazer uma igreja, né? E Thales tinha falado que vai fazer uma boate, alguma coisa assim. Inclusive, esse projeto, esse trabalho, eu defini que ele vai ser individual, certo? Então, outras pessoas podem usar a mesma planta que Thales vai usar, ou a mesma planta que Luane vai usar, ou eu vou disponibilizar uma outra planta para vocês fazerem o uso que vocês quiserem, certo? Mas esse trabalho vai ser individual, tá? E aí eu vou ter 2 ou 3 aulas para fazer com vocês, para orientar vocês esse trabalho, e dá tempo de vocês fazerem um trabalho durante as aulas, certo? Não, vocês não teriam que usar um outro tempo para fazer o trabalho. Se aproveitarem o horário da aula, vocês conseguem fazer o trabalho durante a aula, tá? E aí, então vocês precisam caracterizar esse ambiente. A gente vai fazer um exercíciozinho e depois vocês já podem, Luana já pode pegar a sua planta, tá? Já pode pegar a sua e eu já posso mandar para vocês a planta do que eu usei como modelo, né? Vocês podem usar, tipo, escolher o uso de igreja, de casa de festas, de auditório, o que vocês quiserem, certo? E aí vocês vão alimentar com volume e montar a lista de suas superfícies internas, certo? Essa lista, na verdade, é a base de dados do programa, você pode editar. É tanto que no final dessa minha apresentação agora, que eu vou disponibilizar para vocês no AVA, lá no finalzinho, eu vou rolar aqui até o final,
ele tem umas listas aqui de coeficiente de absorção de outros materiais, que não necessariamente tem lá no programa ainda, mas vocês podem pegar esses dados e alimentar no programa e usar esse material diferente, certo? Então, a base de dados que você usa lá, ela é passível de alteração. Então, as listas são passíveis de edição. Você pode acrescentar ou excluir um item, que seria um revestimento de superfície ou um elemento, né? Uma cadeira, uma cama, sei lá, algum elemento que você coloca nesse ambiente. E aí, as listas que compõem esse banco de dados, eles são no formato do Office, tá? É tanto que essas pastinhas aqui que estão inclusas aqui, ó, essas três superfícies, elementos e usos, vocês podem abrir diretamente aqui nelas, e aí vocês vão ver a listinha lá de superfícies, materiais, ó. Tem aqui o identificação e os coeficientes para cada frequência, certo? E essa aqui é a base de dados que vocês podem se aproveitar delas, usar elas ou adicionar algum material novo, tá? Vou puxar aqui. Tem alguém chegando aqui. Boa noite, Hugo. Vamos lá. Aí o tempo de reverberação vai ser calculado em função do volume, dos materiais das superfícies e do que tem dentro daquele ambiente. E vai calcular, também vai fazer uma referência a esse tempo ótimo de reverberação, tá? Nas principais bandas, na frequência central das bandas de oitava, que é 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000, certo? É possível também definir a posição da fonte sonora e calcular a atenuação, ou seja, a redução, né, desse som, a perda da intensidade, em função da distância. Só que a gente vai apenas calcular o tempo de reverberação, a gente não vai calcular essa atenuação, certo? E essa é a carinha aqui do programa que eu peço que agora vocês abram. Eu vou abrir junto com vocês. Dois cliquezinhos aqui nesse ícone amarelo, certo? Reverb 2010. E ele vai abrir essa telinha aqui, certo? Nessa telinha, botei aqui um exemplo, tá? De ambiente. A gente vai alimentar juntos e eu vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? E aí, vamos lá. Aqui já é o programa, aqui eu vou botar o memorialzinho dele. Pronto. Todo mundo vai usar como referência, né, como exercício, esse ambiente aqui, que tem dimensões de 10 metros de largura por 30 de profundidade, certo? Uma altura, um pé direito de 5 metros, e aí vai ter um volume, que no caso o de ambiente de vocês, quando forem fazer, né, vocês vão calcular, esse aqui a gente vai fazer juntos, 1.500 metros cúbicos, desculpa. Pronto. Então, nome do ambiente, podem nomear aí. Tá todo mundo com o programinha aberto, gente? Tem alguém com dificuldade ainda? Dê notícia aí, vou olhar no chat agora. Pode, certo, pode. Todo mundo conseguiu abrir? Eu ainda. Tá, ok, aqui, resolvi. O Vitor resolveu. A Ilana não terminou a frase, eu ainda. Ok. Bom, vocês podem alimentar um nome, sei lá, vou chamar auditório, tá? Vou fazer o meu auditório exercício, certo? Vocês vão botar um uso acústico aqui, então tem 3 metodologias de auditório, tá? O uso é múltiplo, auditório de escola. Esse aqui, ó, ele é usado para um auditório de 2.800 a 28.000 metros cúbicos, então no nosso caso tá 1.500, vamos escolher
No caso, eu vou escolher esse primeiro aqui. Mas, por exemplo, quem quiser fazer cinema, estúdio, que a fala, né? Um local que a fala, de forma geral, né? Não tem um uso específico, mas que a fala é importante. Aí tem algumas igrejas, música, enfim, tem todos esses usos aqui. Eu vou pegar o primeiro do primeiro, auditório do múltiplo, tá? Com esse autor aqui, Demarco. E digito os 1.500 metros cúbicos desse nosso exercíciozinho aqui, certo? Posição da fonte. Nesse item aqui, a gente vai preenchendo conforme a ordem, tá? Primeiro o nome, depois o uso acústico, depois o volume, posição da fonte. Então, vai depender do layout e do uso do ambiente de vocês. Então, pode ser próximo ao centro da sala, centro de uma parede, aresta, vértice, fonte extensa. Eu vou considerar o centro de uma parede, certo? Que é um auditório e aí o palco fica localizado mais ou menos no centro de uma parede. E dependendo da opção que você escolha aqui, por exemplo, fonte extensa, você tem que botar a área da fonte, certo? Mas se você colocar... não quero mais. Eu quero centro de uma parede, seria o meu layout, certo? E a próxima informação que eu vou inserir é maior distância entre a fonte e o ouvinte. Então, nesse exemplozinho da gente aqui, ele tem 30 metros de profundidade. Então, vamos dizer que no palco eu tenho uma pessoa falando aqui a 2 metros e a última pessoa está sentada a 2 metros da parede, por exemplo. Então, seria 26 metros de distância. Vocês podem supor aí uma distância, certo? Mas é essa distância mesmo entre a fonte e a última pessoa que está sentada no auditório ou dependendo do uso, certo? Temperatura, geralmente eu não mexo, mas se vocês quiserem, é ar-condicionado, vai estar 24 graus, e temperatura, a umidade relativa vai estar 60%, por exemplo. Pode alterar aí também, certo? E equações de cálculo, eu sugiro que usem Sabine para considerar os elementos além das superfícies, tá? Vou voltar lá no chat e ver se alguém está com alguma dificuldade, está pedindo alguma ajuda. Não, ninguém. Programinha aqui. Próxima, alguém quer tirar alguma dúvida até aqui, por enquanto? Não, por enquanto. Tudo ok, obrigada. Superfícies. Nesse item superfícies, vocês vão me incluir aqui as superfícies. Que superfícies são essas? Aqui na minha apresentação ele mostra aqui, tá? Calcular cada superfície, definir o material. Então, tipo, na parede vai ter 2 tipos de materiais, no teto vai ter 2 tipos de materiais também, num layout diferente. A gente não necessariamente precisa saber o desenho do forro, né? Mas eu preciso saber a área de cada tipo de forro que vai ter no meu projeto. Ou eu preciso na parede, a metade da parede é cerâmica, a outra metade é pintada. Estou lembrando da Facex, como é que é. Então, eu tenho que pegar a área cerâmica e a área pintada, certo? E vocês podem fazer esse cálculo por tipos de materiais. Então, eu calculo toda a área de cerâmica e calculo toda a área de parede pintada. Ou vocês podem ir alimentando por parede. Olha aqui nesse exemplozinho, nessa imagenzinha, não sei se está muito pequena, mas ele bota os elementos. Piso, teto, parede 1, 2 e 3. Então, vocês podem nomear do jeito que quiserem. O importante é alimentar aqui no programa a área e o material daquela área, certo? Então, uma das formas de você alimentar e nomear, eu vou sugerir aqui, é incluir, aí você vai botar parede 1, por exemplo. Parede 1, certo? Ok. Área da superfície. Você vem aqui no nosso exemplo, eu vou chamar essa aqui de parede 1, tá? Parede 1. Ela tem 30 metros de comprimento e 5 metros de altura, né? 30 vezes 5, 150 metros quadrados. 150, certo? Ok.
Aí vem aqui para inclusão da superfície. Na verdade, isso é incluir o material da superfície, certo? Existe uma forma mais genérica de colocar quando você não tem exatamente o material aqui, mas você sabe quantos por cento de absorvente esse material é. Então, tem 10, 20, 30. Vocês podem ir passando aqui, ó, setinha para o lado, e ele vai mostrando o catálogo de materiais que você tem. Ó, por exemplo, alvenaria pintada ou não. É uma das opções. Eu tenho reboco reboco de cal áspero. Ele vai ter, ó, se vocês olharem aqui embaixo, o coeficiente de absorção desse material, ele tem, para cada uma daquelas frequências, ele vai ter um comportamento, né? Porque a absorção do som, ela vai variar conforme a frequência daquele som, da fonte, no caso. Então, por exemplo, reboco de gesso sobre alvenaria. Acho que aqui, na minha situação, é reboco de gesso sobre alvenaria. Então, eu vou escolher esse material. Na hora que vocês escolherem, selecionarem os materiais, vocês podem tanto ir passando aqui na setinha, quanto procurar até pela ordem alfabética, vocês botam selecionar para poder inserir. Quando eu botei selecionar, tá lá, minha parede 1 tem uma área de 150 metros quadrados, eu escolhi, eita, ficou um reboco diferente, mas não tem problema, reboco acústico, e aqui ele mostra os coeficientes de absorção por banda de oitava, certo? E aí eu vou incluindo todas as superfícies. Incluir agora a parede 2. E a parede 2 vai ser essa daqui, de trás, tá? Marcela, eu não consegui fazer não, porque o meu deu erro. Quando der erro, você fecha e abre de novo o programa. Tá? Ele tem uma limitação. Deve ter dado erro por alguma besteira aí. Na dúvida, eu acho que o mais fácil é você fechar e abrir o programa. Ele disse que não conseguiu conectar a planilha de superfície. Você baixou compactado e descompactou? Baixei e extraí a pasta. E tá todas as planilhas lá dentro? Sim, eu consegui abrir a de superfície, de elementos, só a de usos que eu não consegui abrir. Abri agora. Pronto. Agora fecha o programa todo e abra de novo, é melhor. A gente ver se ele conseguiu linkar todas as pastas. Sem salvar, né? É. Marcela, essa numeração desses materiais a gente encontra no Excel? Você pode abrir direto no Excel e ver o númerozinho lá, para poder ser mais rápida a escolha. Certo. Você pode até localizar, né? Localiza gesso, aí vê o que é que tem de opção de gesso, por exemplo. Localiza algum outro material, certo? Certo. Aí vão inserindo cada superfície e o material dele. Eu sugiro que bote parede 2 aqui, essa do fundo aqui, que eu botei uma linhazinha azul. Ela tem 10 de comprimento e 5 de altura, então 50 metros, tá? Parede 2, ok. 50, ok. E outro material aqui. Alvenaria pintada, ou não. Selecionar. Aí ele vai inserindo aqui, certo? Incluir, vamos dizer que na minha parede 3, que ela é oposta à parede 1, ela tem 150 metros quadrados, mas eu vou dizer que eu tenho 100 metros quadrados de alvenaria e 50 metros quadrados de uma janela de vidro, tá? Então eu já vou dividir aqui, tá? Parede 3, alvenaria. Selecionar e eu vou botar aqui parede 3, janela. Ok. Aí é os outros 50 metros que estavam faltando de janela. Vou ver aqui um vidro. Vidro com grande superfície, vidro duplo, vidro simples. Eu vou chamar vidro com grande superfície. E se vocês observarem aqui nesse gráficozinho que ele mostra dos coeficientes, olha só, esse vidro com grande superfície, ele tem uma boa absorção, né? Um coeficiente de absorção não é boa, mas maior para essa frequência de 125. E aí ele vai reduzindo esse desempenho, né? Reduzindo essa absorção
conforme a frequência vai aumentando, tá? Então, vocês podem também escolher um material, inclusive, de acordo com essa curva. Ah, estou em dúvida em 2 materiais. De repente, dá uma olhadinha aí no desempenho dele. Mas, vamos colocando aleatório, assim, do que você está vendo aí no entorno de vocês, e aí a gente vai ver o resultado e vocês vão entender como ajustar isso, tá? Parede 4, a última, 50 metros quadrados. Essa eu vou botar outro material, tá? Vou botar Marcela, cortina. tira uma dúvida. Você está fazendo aí de acordo com o seu quarto? É isso para a gente fazer de acordo com o quarto da gente, é isso? Não, eu tô jogando aqui umas coisas Ah, na minha tá. Eu tô cabeça. fazendo o que você tá fazendo aí, tô acompanhando. É É, isso tá mesmo. ótimo. Tá. Ó, essa Marcelo, 4 eu vou botar uma cortina. você tem como explicar de novo aquela parte de quando você. É porque eu consegui, aí eu tô incluindo a primeira parede agora, porque eu fechei e abri umas 3 vezes. Tá, Aí eu queria saber, naquela parte de inclusão de superfície, que aparece o coeficiente de absorção. certo. Eu tô com ela aberta agora. Eu tô criando a parede 4, aí já tá na superfície, né? Escolher exatamente o material da superfície agora. Tá vendo minha tela? Tô. Aí nessa parede aqui, que eu tô, é a minha última parede, no caso vai ser a sua primeira, eu vou escolher uma cortina, tá? Cortina de veludo, cortiça, não. Então, no caso, é só você escolher o material, E selecionar bota e selecionar, e ele já vai inserindo aqui na lista. Eu botei cortina de algodão. Tá. Já aceitei, Ícaro. Cadê você? Certo, deu certo. Ah, e chegou agora a mensagem. E o último não, a gente salta parede, né? Piso. Vou escolher meu piso. Meu piso para esse exercíciozinho, a área do piso é 30 vezes 10, 300 metros quadrados. Área. Ok. E eu vou botar uma madeira, por exemplo. Madeira de pinho em tábuas. Tá ótima. Podem ir escolhendo aleatório, aí eu estou botando na cabeça. E por último, o que falta é o teto. O teto vai ser a mesma área do piso, certo? Mas eu vou botar 2 materiais de teto, só para teto gesso, um gesso normal, um gesso acartonado. De 300 metros eu vou botar 200 metros, né? Porque é caro o outro tipo de forro que eu vou botar. Então, eu vou botar esse gesso aqui, acartonado, selecionar. E a minha, para completar meu teto, que falta 100 metros, teto acústico, tá? Eu vou fazer um breve tratamentozinho. Lembrando que esses materiais acústicos não são muito baratos, então vocês não vão pegar o ambiente de vocês e enfiar material acústico, porque na realidade isso não vai acontecer. Aí eu vou botar aqui espuma de poliuretano da Sonex. Também botei aleatório, certo? Esse material aqui é um número, o código é 126. Selecionar, tá? Então, já consegui colocar todas as superfícies. Piso, paredes, todas as paredes e teto, certo? Não tem porta nesse ambiente. Professora, a última que a senhora botou foi o quê? Foi teto, mas botou acústico, não foi? Foi o Esse teto. Teto teto acústico? acústico é 100 metros quadrados, né? Eu botei, porque a área total de teto são 300, aí eu botei 200 de gesso acartonado normal e já botei uma partezinha de acústico. Mas vocês podem botar os 300 metros de gesso acartonado, por exemplo, só para fazer um teste, o que vocês quiserem. Esse material foi qual que você colocou, o último? Mone acho que é o número 129 no catálogo. Porque se você 120. for passando. 126. Pronto, 126. Aí a próxima parte, gente, daí colocando e selecionando, né? E ele vai adicionando aqui. Detalhe importantíssimo. Você pode, ele dá essa opção, editar e excluir, editar. Aí você vai lá na parede e tal e edita, tá?
Mas é muito comum dar um erro quando você edita. Nem sempre dá, mas é muito comum dar. Então, às vezes, você acha que está dando tudo certo, quando você vai ver o resultado final lá, tem uma coisa estranha, sabe? Na hora que você edita, exclui, ele aparece duas paredes de um, enfim. Então, nesse momento, a sugestão é não editar, não excluir e teria que refazer, tá? Não acho que são muitas etapas para refazer, mas melhor do que vocês usarem o resultado errado, né, do programa. Elementos. E aí, por exemplo, no meu auditório, eu tenho 300 cadeiras nesse auditório aí. E lembrando que, por norma, ele orienta que você coloque 2/3 de cadeiras ocupadas e 1/3 de desocupada. É como se você não está considerando aquele auditório 100% lotado, certo? Porque quanto mais pessoas, mais vai absorver o som. E dependendo do material da cadeira, ele não vai absorver tanto quanto se tivesse com a pessoa sentada, entendeu? Então, eles fazem um estudo meio que meio termo. É por norma isso. Então, vamos dizer, eu tenho 300 cadeiras, eu vou considerar aqui 200, vou botar aqui número de elementos, eu só fiz incluir, tá? Eu vim aqui nessa aba elementos, eu botei incluir, ok, e vou pegar as cadeiras com alguém sentado, tá? Esse aqui, cadeira com assento de madeira ou metal desocupada, não, eu quero alguém sentado, tá? Adolescente sentado, incluindo cadeira. Vou pegar essa primeira opção aqui, tá? 200 cadeiras ocupadas, selecionar. E eu vou incluir aqui também as 100 cadeiras desocupadas, ok? Tem aqui, cadeira com assento de madeira ou de metal desocupada. Tem outras opções, cadeira com estofado leve desocupada, vou botar essa, tá? Selecionar. Então, ficou nessa minha proporção, 2/3 ocupadas e 1/3 desocupadas, certo? E não tem muitas opções, tá? Eu vou incluir aqui também uma pessoa, não, 3 pessoas lá em pé dando a palestra, por exemplo. Acho que é adulto em pé. Tá? Mas existe, vocês podem andando aqui, ó, e vai vendo, não tem muita opção não, acho que são 20, 30 no máximo opções aqui. Escolar sentado, homem em pé, músico em pé, né, dependendo do uso. Aqui, adulto em pé, selecionar, certo? Pronto, esses são meus elementos. Lembrando, se vocês botarem nessa equação aqui, ele não vai considerar esses elementos, ele vai considerar só as superfícies. A minha orientação é que vocês usem essa equação aqui, sabendo, tá? Terminando essa etapa aqui, vocês clicam nessa aba reverberação. Ele está aqui, nesse caso, recomendando a outra fórmula, mas eu vou deixar em Sabine mesmo. E tá aqui, esse é o resultado. Acho que deu um bug. Mas deu um errinho aí. Deu, como eu tá com os resultados, professora. Embaixo, em vermelho. Eu acho que na hora que eu apertei editar, O meu deu errei. certo aqui, eu acho, né? Tá? Você vai notar, quando tem um negócio estranho, você vai notar. 109, 07, 06, 05. É isso mesmo. O meu deu errado. Aqui, mas só para vocês entenderem, para vocês saberem ler aqui essa informação, tá? Ele vai dar um tempo, T60 ótimo, é o tempo ótimo de reverberação, então é 1,2 segundos para esse uso que eu escolhi, que era auditório. Ele vai dar o tempo calculado e o tempo corrigido. Esse tempo corrigido é com base na temperatura, umidade, algumas informações assim. Então, o que eu peço que vocês leiam no gráfico aqui é a relação entre o tempo ótimo, que é no gráfico preto, tá? E o tempo corrigido, que é no gráfico azul, certo? Eu vou ter que fechar meu programa e refazer de novo, certo? Eu vou até dar um print aqui nas minhas informações. Marcela, tem como repetir novamente, porque travou aqui, aí ficou parado. A explicação? Isso. Gente, eu estou dando um print só porque eu vou ter que refazer o meu. Porque eu disse a vocês que dava um bug e mostrei que dava, porque o meu deu. Mostrou na prática.
O importante para vocês entenderem aqui é a relação entre o gráfico aqui, o azul, a linha preta do gráfico, que é o tempo ótimo, e a linha azul do gráfico, certo? Como o meu está errado, não tenho nem como explicar, mas, por exemplo, vai ter gente que vai estar, o azul vai estar em cima, depois passa para baixo, certo? E o que é que isso quer dizer? Que se está para baixo, vamos dizer, se esse meu resultado estivesse correto, ele está para baixo, o que é que ele está dizendo? Está absorvendo muito com relação ao tempo ótimo, entendeu? Então, o tempo de reverberação está abaixo do ótimo. Se a linha azul estivesse aqui acima, queria dizer o quê? Que o tempo de reverberação está acima do ótimo. Então, eu vou ter que mexer nos materiais para ele... O ideal é que o azul fique em cima do preto. O vermelho é o calculado, mas eu quero o corrigido. O corrigido é com relação a temperatura e umidade. Ele vai dar uma correção aí no tempo, certo? Porque tem a questão da velocidade do som, que existe muita umidade no ar, dependendo da temperatura, ele vai interferir também nessa velocidade do som. Então, ele corrige com relação a essa condição climática, certo? Então, eu peço que vocês... O vermelho é só considerando o material sem considerar a temperatura e umidade, e o azul é considerando materiais e mais temperatura e umidade. Então, eu quero que vocês, na real, vai existir, né, temperaturas e umidades diferentes, então, eu quero que vocês avaliem a relação entre a linha azul do gráfico e a linha preta. Qual é o ideal, professora? É que a azul esteja justamente em cima da preta, entendeu? Que de acordo com as frequências, eu tenho aqui, ó, 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000, de acordo com as diferentes frequências, aquele ambiente esteja com um tempo ótimo de reverberação. E para ele estar com o tempo ótimo, eles têm que estar de acordo com a linhazinha preta do gráfico, certo? Eu vou fechar e abrir de novo meu programa. Quero sair. Mas o meu tá péssimo, o azul ficou abaixo do vermelho. E vou refazer. Pronto, o azul está aí abaixo, quer dizer o quê? Que o material está absorvendo tanto que o som está morrendo rápido naquele ambiente. Entenderam? Vocês precisam entender o que é que significa isso. Marcela, como os valores de parâmetros é 1,2, então se der bem abaixo desse valor, já está ruim, não é isso? Tá ruim, nem abaixo, nem acima é bom, tem que estar em cima. Se tiver abaixo, quer dizer o quê? Que os materiais estão absorvendo muito, entendeu? Entendi. Aí, então, é por tentativa, tipo, você vai fazendo até chegar no parâmetro. Exatamente. Eu já estou reinserindo aqui para... Marcela, aí no caso a gente vai fazer isso com esse ambiente que a gente ficou. Papelzinho anotado essas informações, se vocês vão inserindo, porque se der o probleminha, você já... Tem aí para começar a fazer? Estou quase aqui. Todo mundo conseguiu fazer, gente? Alguém ficou com dificuldade? Me dê notícia aí para mim. Alguém está com dúvida? Ninguém está com dúvida? Estou achando ótimo. Estou dividindo. Marcela, e esse Então, a atenuação? gente não vai ver ela, não. Ele é a redução, a intensidade. Eu quero saber só o tempo de reverberação. Ah, tem mais uma coisa que eu vou... Reverberação. Aí o reverberação dando certo, aí vem em arquivo,
E salva Você manda como? imprimir aí, eu vou mostrar aqui para você. Ele vai criar já Tá. um relatóriozinho, que aí vocês podem... Marcela, só para ver se eu entendi. O parâmetro é 1,2, né? Que é a linha que está lá ótimo. Aí o calculado foi o que ele calculou e o corrigido foi de acordo com o que a gente foi alimentando no programa. Eu vou até mostrar um negócio para vocês aqui. Aí, por Só exemplo, aqui no primeiro, o meu corrigido deu o da linha azulzinha, 0,8. O parâmetro é 1,2. Então, esse 0,4 seria o que eu teria que encontrar o material para que ele ficasse na posição de ótimo, que seria 1,2, é isso? Porque abaixo ele absorve muito o som e Mas acima. em que frequência tá ruim? Ó, aqui no meu. Posso avaliar analisar o meu agora que eu refiz? Ele deu certo. Uhum. Estão vendo o meu gráficozinho? O que é que ele está mostrando aqui? Para frequência de 125 Hz, o azul está em cima do preto, então, massa. Para 500 também, não tem o que fazer. Para 250, o azul está acima do preto, um pouquinho acima. Quanto? Eu posso ver aqui, ó. 250, o ideal é 1,2 e o meu está dando 1,5. 0,2 segundos a mais. Não é muito, não. Isso aí não tá ruim, não, tá certo? Mas, se eu quisesse alterar aí para tentar ficar realmente 1,2, eu vou tentar procurar algum material que absorvam melhor nessa frequência de 250 Hz. Que o coeficiente dele seja um pouco maior. Certo? Ó, a 1000 Hz, tá? O ideal é 1,2 a 0,9 corrigido. Aí já tá um pouquinho, também não é muita diferença, mas teria que pegar um material, nesse caso, que refletisse mais essas frequências maiores, tá? Porque aqui embaixo, nessas frequências maiores, ele está absorvendo muito o meu material. É tanto que a 4.000 Hz aqui, a diferença entre o ótimo ideal e o corrigido, né? O ótimo dá 1,2 e o corrigido dá 0,6. A diferença é 0,6 segundos. É pouco na real, mas é muito para você ver a diferença entre o ótimo e ele, entendeu? Porque a grandeza, né, essa percepção do som, ela é importante. Então, é grande essa diferença. Então, eu tenho que tentar botar um material que nessa frequência maior aqui, ele tenha ele reflita um pouco mais, ele está absorvendo muito os materiais que eu coloquei. Se eu abrir aqui, ó, tá vendo essa interrogaçãozinha aqui no programa? Nela, se alguém ficar com alguma dúvida, ele tem aqui umas informações, tá? Tá aqui, ó, na tela principal, aba de resultados, ele fala: T60 ótimo são valores de tempo de reverberação ótimo em função do volume e do uso da sala. O tempo calculado é pela equação selecionada, que tem aquelas duas, né? E o tempo corrigido é o que significa? É o tempo de reverberação calculado pela equação, corrigida pela temperatura e umidade relativa da sala. Então, isso aqui é o mais real, né? Esse corrigido. Por isso que eu peço que vocês avaliem, relacionem, né, o tempo ótimo com o tempo corrigido, certo? Aqui ele vai explicar cada abinha, se tiver alguma dúvida, ele explica. Eu gosto de abrir aqui porque, professora, como é mesmo aquilo, aí vocês sabem onde pegar essa informação. Alguma dúvida, gente? Não, professora, é bem simples. Sim, Eu não falta tenho dúvida, duas não. coisas. Duas coisas. Tá vendo esse tubinho aqui amarelo? Exibe tela de atualização. Se você abrir aqui, você pode inserir um novo material, tá? Aí bota o nome do material aqui e é importante que você coloque todos os coeficientes de absorção de cada frequência para ficar mais... É o quê? Alguém falou alguma coisa, não? Bom, quando quiser inserir um material novo, pode inserir por aqui ou pode inserir direto no Excel, mas a sugestão é que insira por aqui. Você bota o nome e bota os coeficientes por frequência, certo? Fechar.
E por último, aqui na impressorazinha que Marina já estava lá se adiantando, já fez, eu acho, você mandando imprimir, você pode gerar um PDF. Gerar um PDFzinho e aqui ele já dá o resumo todo do que você alimentou no programa, características da sala, que é a primeira aba, superfície de revestimento, que é a segunda, elementos de absorção, que são os elementos extras, a absorção total, que isso aqui é a fórmula que vocês calcularam, ele já vai dando por frequência, o tempo de reverberação, então já dá esse gráficozinho, já vai, vocês, a partir disso, por exemplo, esse resultado aqui não acho tão ruim, tá? Você pode até dizer que nas altas frequências está havendo uma absorção um pouco maior do que o desejado, mas eu não diria que esse resultado está muito ruim. Não está. Você pode dizer que as baixas frequências, 1150, 250, 500, até a 1000 já tá bem próximo do ideal. A sala está com desempenho, né? Está com a reverberação bem próxima do ideal. Então, de repente, poderia melhorar nessas duas últimas aqui. Vocês podem botar isso no relatório de vocês. Esse resultado aí, para mim, está bem próximo de satisfatório. Certo? Para vocês entenderem, assim. Mas vocês vão ver que, dependendo do material que vocês colocam, isso aqui vai estar bem diferente um do outro, certo? Assim, isso. Marcela, Vocês podem... dessas frequências aí, qual a que a gente, tipo, consideraria que teria que refazer? Por exemplo, se nessa de 250, deixa eu ver, 250, tivesse dado 0,6, um exemplo. Não tenho como dizer qual é a mais importante, não. Então, não tem um tem que saber qual vai ser o uso, né? Do ambiente, tipo, se for uma assim, ópera, um negócio assim, a gente vai saber. Exatamente, mas eu não tenho como dizer quem é a mais importante. O ideal é que tivesse, a gente melhorasse aqui esse final, tá? Na minha situação, o ideal seria isso, mas como eu falei, eu analisaria esse gráfico aí como bem próximo de satisfatório. E aí eu posso justificar. Esses materiais são comuns no mercado, vou justificando, entendeu? Se eu não alterar nenhum material e quiser usar isso aí, eu vou dizer que para as altas frequências não está o ideal, mas que tais e tais frequências está muito próximo do ideal. Então, é uma forma de justificar e de escolher esses materiais aí que eu coloquei. Entendi. Marcela, tem como editar apenas uma frequência? Depois que a gente calcula e aparece esse quadro de análise? Não. Agora, só para vocês perceberem, quando ele tá vendo que ele está aqui abaixo, nesse caso, o que é que acontece? Ai, meu Deus. Não deixa nem eu ir para outra coisa. Estou presa aqui nessa parte. Professora, aí para esse trabalho individual, a gente pode criar um ambiente qualquer? Pode. E se... professora, não sei qual. Aí eu vou dar uma planta baixa genérica aí, mas se quiserem um ambiente que vocês criarem, para mim pode. Quando vocês estão escolhendo aqui os materiais, só para... Meu Deus, vai dar problema. Ai. Tá vendo aqui essa retazinha aqui, ó? Deixa eu ir passando aqui. Naquele caso, ele estava absorvendo muito para altas frequências. Então, o ideal, deixa eu baixar aqui, era eu pegar algum material que o gráfico tivesse mais parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, ele absorve mais as baixas frequências e vai diminuindo nas altas. Por exemplo. Então, eu poderia substituir aquele meu forro, aquele trecho de forro que eu botei lá de mono, não sei o quê, 126. Tá vendo que ele está absorvendo muito alta frequência nesse caso? Tá lá em cima aqui o gráfico. E pouco baixa frequência. Aquele outro que eu tinha escolhido aqui, e tá o oposto. Peraí. Nem me lembro mais qual era, mas, por exemplo, esse aqui tá o oposto. Ele está absorvendo muito baixa frequência e diminuindo a alta. Então, seria essa opção aqui, eu poderia substituir por aquele forro
E aí ele ia ajustar meu gráfico de uma forma que ia melhorar. Sim. Era 126, professora. Deixa eu mudar aqui esse daqui, ver se vai bugar aqui no. Tem grandes chances, né? Como eu venho falar. Mas vamos ver se vai que dá um azar e dá o acerto. Pronto, esse aqui. Olha aí como ele agora mudou aqui o desempenho, certo? Já aproximou bem mais. Esse aqui já está satisfatório, gente. Já dá quase em cima aí do ideal. Isso aí está melhor do que o anterior. Porque Já dá eu pra assistir mudei um aquele filme. material. Já está top. Bem próximo, tá? Eu não vou dizer exatamente quanto de diferença eu vou adotar como ideal, mas eu vendo que vocês realmente tentaram o máximo ficar próximo do ideal, para mim é o que eu quero, assim, o resultado que eu quero do trabalho. Tem alguma dúvida com relação ao programa, gente? Professora, eu tenho só com relação ao trabalho. Pronto, eu Eu vou vi que você abrir lá falou que era individual, Também. mas eu tô meio perdido. eu vou abrir aqui o roteiro, certo? Eu criei esse roteirozinho aqui, ele tem um objetivo, corrigir, deixa eu abrir mais. É um trabalho de tratamento acústico, mas com relação apenas a condicionamento, porque quando você está fazendo tratamento acústico, você tem que fazer isolamento e condicionamento, certo? E aí, o objetivo, corrigir o tempo de reverberação do ambiente com base na absorção sonora de todas as superfícies. A absorção a ser adicionada é a diferença entre o ótimo e o real, tá? Então, vocês vão avaliar essa absorção ótima, que é da norma, com o real, com o que você vai estar propondo no seu trabalho, tá? Atenção, balancear as absorções no ambiente de estudo, evitando a concentração excessiva de materiais absorventes ou reflexivos em áreas impróprias. Então, a ideia, gente, é que vocês façam o cálculo no programa e distribuam esse material que vocês estão calculando, façam um pequeno layout de forro, por exemplo, e de materiais ao longo do ambiente, certo? Então, se eu botei uma cortina que vai absorver, eu tento não concentrar, ou eu tento colocar num local estratégico, tá? Então, geralmente, cortina fica onde? Lá no fundo do auditório, tá? Ou então no fundo do palco, é onde se coloca. O forro, eu posso fazer um desenhozinho, um esquemazinho de como é que vai estar a distribuição dos tipos de forro que eu vou escolher, certo? Então, promover a melhor distribuição possível dos sons a partir dessas superfícies que vão estar distribuídas, tá? É fundamental que o ambiente seja tratado acusticamente para que problemas como ecos, vibrações e sombreamento sonoro não ocorram, evitando cansaço auditivo, desânimo e irritação. Então, é importante vocês terem consciência nesse trabalho que essa distribuição vai ajudar no melhor desempenho daquele ambiente, certo? Os produtos a serem entregues é um memorial do projeto acústico, que vai estar aqui o roteiro do memorial, e um desenhozinho, planta baixa, e se quiser corte, não tem que ter tudo, mas é uma planta baixa mostrando a indicação da aplicação dos materiais, certo? Aí aqui esse memorial, que é um dos produtos, você vai falar do objetivo, ó, é um projeto de condicionamento acústico de uma igreja, ou projeto de condicionamento acústico de uma casa de recepções, auditório, restaurante e tal. Vocês vão escolher aí um dos usos para elaborar esse condicionamento, tá? Neste item pode constar a caracterização do ambiente, que é o que tem lá no programa, inclusive, identificação, atividade principal, quantidade de pessoas, enfim. E caracterização, também essa distribuição dos elementos que vocês podem deixar só no desenho lá, o layoutzinho, como é que vai ser, certo? Daquele ambiente. Aí, outro item, estratégia de projeto. Isso aqui vocês podem até deixar dessa forma. Para o condicionamento acústico dos ambientes ou do ambiente, foi calculado o tempo de reverberação que determinaram e quantificaram os materiais a serem adotados. Aí aqui o procedimento, né? O tempo de reverberação foram calculados
a partir dessa formulazinha e poderá ser elaborado com um programa ou manual. Calcular o tempo de reverberação utilizando essa fórmula, tá? Que é esse procedimento aqui. Essa parte que está preta, vocês nem precisam alterar, podem deixar dessa forma no memorial, tá? Esse aqui é um modelinho de memorial. Aí vocês vão especificar e quantificar os materiais. Então, nesse item aqui, vai caracterizar esses materiais, piso, parede e teto, que vocês alimentaram no programa. Então, eu escolhi um tipo de forro, minha parede vai ser pintada, meu piso vai tal jeito, vai ter poltrona, o que vou ter dentro do ambiente, que vocês vão simplesmente alimentar no programa, no Reverb, vocês vão dizer aqui, certo? Vocês vão elencar aqui nesse item especificação e quantificação dos materiais. E considerações finais, comentar sobre o tempo de reverberação no ambiente, falar alguma limitação do programa, enfim, fazer alguma consideração final. Esse é o trabalho. Marcela, esse relatório que é gerado do programa, a gente vai incluir aqui também, né? Vocês podem botar em anexo, por exemplo, ou vocês podem tirar um print até das informações e colocar no relatório, por exemplo, sabe? Ou bota Sim. ele todo em anexo. Acho que é melhor colocar em anexo. Na verdade, em apêndice, né? Isso. Ou todo em apêndice, ou vão botando ao longo do texto, em algum canto que vocês queiram, certo? Se E quiserem, colocar né? só alguns prints para exemplificar. Isso, podem botar aqui o forro, bota uma fotinha do forro que vocês escolheram, a parede, o piso, enfim. Vão fazendo. Isso aqui é um esqueminha do memorial de um projeto de condicionamento acústico. Acharam complicado, gente, o trabalho? Professora, fora esse, tem mais outro? Não, tem esse e tem o de isolamento, que é o que vai, é o para Expoarc, né, para quem está apresentando, ou vai me mandar o trabalho digital. Quer dizer, todo mundo vai mandar a parte digital do meu trabalho de isolamento. Mas o trabalho é isso aí. Condicionamento, esse é um trabalho, e o outro trabalho é de isolamento, que é o que vocês vão concluir até a Expoarc. Eu posso até abrir um roteirozinho aqui para vocês do isolamento. Eu quero saber se vocês estão com dúvida com relação a esse. Eu não, para mim tá tranquilo. Por enquanto, não. Seria bom Por ver enquanto, o outro. não, isso que eu falo. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mas se surgir dúvida, a gente pode mandar algum e-mail? Não, eu vou até abrir aqui, gente, para vocês verem. Nosso cronograma, certo? Segunda unidade. A gente está aqui dia 8, né? Apresentação do Reverb. A gente tem próxima aula ainda também Reverb. Ou o que é que eu posso fazer? Eu posso dar, de repente, a orientação do trabalho que vai ser apresentado na Expoarc e deixar a gente fazer esse dia 22 para Reverb de novo. Então, a gente foca no produto da Expoarc, no trabalho de isolamento, e dia 22 a gente retoma com a parte de condicionamento. Ou o que vocês quiserem. Mas a previsão é que esse de condicionamento seja entregue até o dia 29. Então, acho que seria melhor focar no de isolamento, que é o que vai ser entregue antes, e depois, que for entregue, a gente trabalha o outro. Tá. Só não esqueçam do programa. Hoje eu já apresentei o programa, não vou apresentar no programa do zero, né? Não esqueçam ele, não. E a gente pode, são 8 horas, vocês podem, de repente, se quiser, eu já mando a planta baixa, ou se alguém já tiver, Marina já tem alguma ideia, ou então Thales já tem uma, Luana já tem uma, aproveita o resto da aula para já adiantar o máximo que quiserem desse trabalho de condicionamento, certo? Professora, eu vou usar um auditório que foi até da Flexform, que a gente já fez. Pode ser. Que já está todo feito. Não tem tipo aqui perder tempo fazendo, né? Vocês sabem. Eu vou abrir agora o roteiro de isolamento. Eu acho que eu não li com vocês, né? O roteiro. Ou li? Eu não lembro, não. Eu botei no AVA ele, certo? É porque eu fiquei com tanto medo de vocês confundirem. Esse aqui é aquele que a gente vai analisar um dormitório, certo?
da residência unifamiliar, tá? E aí vocês vão fazer o cálculo naquela planilhazinha que eu dei para vocês, está tudo na pasta aqui do AVA. Tá? Essa planilha aqui, tabela isolamento, vocês vão calcular as paredes e o teto que separam, né, a casa para dentro e para fora. Deixa eu ver aqui. E aí, o que é que eu fiz nesse roteiro aqui? Porque é um roteiro da Expoarc de forma geral, mas também do trabalho de isolamento. Para quem está fazendo o trabalho integrado, eu botei essa parte aqui inicial, certo? Estratégias de definições de conforto ambiental. Então, como é que vocês... eu preciso que vocês expliquem aí, nessa parte, para quem está fazendo o trabalho integrado, como é que foi a distribuição dos lotes, né? A influência do entorno no conforto, a integração com a vegetação, do loteamento de vocês, sombreamento, pavimentação, como é que vocês estão tomando, assim, tendo cuidado com o conforto com relação ao projeto de vocês, certo? A influência do terreno em relação à forma na edificação, então, por exemplo, dependendo de como vocês botaram o terreno, vocês ficaram com muita fachada principal para leste para oeste, ou ficaram com muita fachada grande, né, mais longa, para norte para sul. Enfim, qual foi o reflexo da implantação dos terrenos no conforto, né, da edificação de vocês? Aí tem 3 outros itens, né? Estratégias de conforto térmico, então como é que ficou a ventilação, a orientação solar, estratégia de conforto luminoso, como é que vocês montaram as janelas, prestando atenção no layout, prestando atenção no uso da iluminação natural, e estratégia de conforto acústico. Isso, vocês podem responder esse item aqui, que eu coloquei, num texto corrido, certo? Não precisa botar exatamente esses itens aí no memorial de vocês, não, tá? Mas dizer, a ventilação foi considerada e foi feito colocando amplas janelas, mais de uma janela em um ambiente para trazer a ventilação cruzada. Vocês vão falar sobre esses itens de conforto, tá? Eu botei vários para ajudar vocês a lembrar e, enfim, descrever aí sobre as estratégias que vocês usaram, certo? Isso é uma parte. A outra parte do trabalho, que quem não está fazendo integrado e quem está fazendo vai fazer esse item aqui, que é o de isolamento, tá? Que esse item, inclusive, ele todinho, todos esses 1.21, 1.22, 1.23, né? Tem nesse modelo aqui, modelo norma de desempenho. É um relatóriozinho que eu quero que me entregue, certo? Vocês vão fazer a avaliação da norma de desempenho para o isolamento de um quarto, na edificação residencial térrea, tá? Aqui é uma sugestão da estrutura do trabalho que vocês vão me entregar de conforto, que vocês podem inserir no memorial do trabalho integrado como um todo, certo? Aí é aquela coisa, o grupo que não está fazendo integrado vai me entregar um trabalho com introdução, isolamento e considerações finais. Quem está fazendo a parte do integrado vai contemplar todos esses itens da estrutura do trabalho, certo? Alguma dúvida? Vocês ainda estão aí? Assim, foi tanta coisa que eu fiquei sem palavras. Esse roteiro já faz um tempinho, gente, que está no AVA. Eu coloquei, foi o primeiro item que eu coloquei nessa unidade, certo? Como eu falei, essa parte... Eu já li, reli, estou ainda sem saber como que eu vou começar. Tudo isso daí que eu estou esperando que vocês mostrem de conforto, que é aquele primeiro item, diretrizes, a gente foi fazendo, vocês foram mostrando, e eu fui perguntando como é que está o sol aí, como é que está o norte, o que é que vocês estão fazendo aí com relação à ventilação. Eu perguntei isso para vocês na orientação. Então, vamos combinar, da próxima aula, a gente fazer foco em isolamento nesse trabalho. A gente já fez e nem sabe exatamente. Vocês só fizeram e tem que ter consciência do que vocês fizeram, gente. Não no período
quase arquitetos, vocês têm que saber vender o produto de vocês. Na Expo Arc, eu vou ser a cliente, né, a professora, mas a cliente, e vou perguntar, e esse quarto no sol? Certo? Se vocês tiverem noção do número de clientes que perguntam uma coisa dessa, vai ser eu, entendeu? Na Expo Arc. Vitamina D. Vitamina D é boa. Nessa época de pandemia é importante ter. A gente já fez e nem sabe, vitamina D. Exatamente. Então, assim, essa parte de estratégias de projeto com relação a conforto ambiental, que vocês já viram térmico, lumínico e agora acústico, é para quem está fazendo integrado. Depois nós vamos perguntar, professora, onde é que eu vou fazer esse negócio de ventilação se eu não estou fazendo integrado? Então, não é para vocês, não aplica aos desnivelados que não estão fazendo o integrado, certo? Então, esse trabalho aplica só a parte de estratégia de conforto. É uma obrigação que todo mundo tem na hora que está fazendo um projeto, tá? Por isso que eu só cobro para quem está fazendo projeto. E realmente a vitamina D é importante. Eu estava até conversando com outras pessoas que trabalham na área comigo, assim, a gente tem um grupo de pessoal que trabalha na área, e eu dizendo, eu já estou vendo a janela para leste com outros olhos hoje em dia. Porque aqui na minha casa, quando todo mundo acorda, assim, eu abro a janela e deixo o sol entrar, e deixo a ventilação entrar, enfim. Para leste, viu? Porque não é tão quente. Tá, Vanessa? Quando for projetar a casa, a pessoa tem que perguntar, você tem coronavírus ou não? Porque se tiver, né, ela vai ficar dentro de casa. Meu Deus! Já muda a posição da janela, já para não... Mas se a pessoa tiver, ela vai melhorar, porque a gente tem que pensar assim, quem pegar vai ficar bom. Então, assim, pelo que você falou, Marcela, aí, pelo que eu entendi, nessa primeira parte, para quem está fazendo integrado, a gente vai falar do geralzão, do projeto como um todo. A parte de conforto. E nessa segunda parte, que é do isolamento, a gente vai fazer com base num quarto. Um quarto. Ah, sim. Então é isso. Porque ficar bem assim, vermelho, todo mundo. Esse amarelo é só para quem está fazendo o projeto integrado. Certo? Certinho. Tá bom, Cristina, mas ainda vão perguntar, viu? Isso aí, não se preocupe. Mas, assim, qual vai ser a aula de orientação desse trabalho aqui? Então, próxima aula, em vez de eu deixar para a gente continuar, eu orientar, quer dizer, eu vou deixar em aberto, certo? Próxima aula já era orientação, tá? E aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso deixar a orientação, eu não sei se eu vou integrar a próxima semana, eu vou conversar com o Chico. Mas, que eu acho que é bem produtivo quando integra, né? Mas, talvez eu não integre, porque talvez vocês tenham dúvidas específicas desse meu trabalho. Então, dia 15, que seria a próxima aula, eu vou estar aqui para quem quiser tirar dúvida de isolamento, quem quiser tirar dúvida de condicionamento, a dúvida que vocês quiserem. A gente faz uma lista de dúvidas. Quem tem dúvidas, faz lá, a gente faz a listinha lá de orientação e de assessoria. E aí, eu fico aqui atendendo vocês, tirando as dúvidas. Só que para ter dúvidas, você tem que começar a fazer o trabalho. De isolamento, no caso, né? Que essa parte de conforto aí vocês já fizeram, já está feito, basicamente. Marcela, aí você vai disponibilizar a planta? Para o condicionamento? Sim. Vou, já está até prontinha aqui, deixa eu ver na minha... Aí pronto, aí você disponibiliza a planta, aí a gente não precisa fazer mais nenhuma alteração nela, já vai da forma que ela está, a gente já analisa, ou eu preciso colocar janela? Não, eu nem botei janela. Eu simplifiquei, mas tá aqui ela, eu abri aqui. Eu peguei um projeto que é real, assim, mas aí eu limpei algumas coisas. Tá aqui, eu botei as saídas de emergência, não de janela, tá? Esse aqui tem um palco. É um auditório também. Mas vocês podem, inclusive, mexer na planta baixa, se quiserem, tá? Quiserem simplificar a vida de vocês, tirar esse palco, empurrar ele, tipo, alinhar,
faça o que quiser. Eu só, tipo assim, tentei ajudar. Tem as portas, 1, 2, 3, 4, são 6 portas. O que é que você está fazendo aqui? Tem uma mais. E deixa eu mexer aqui nela, já que eu não mandei para ninguém. Então, a partir daí, a partir dessa planta, a gente só coloca os materiais Exatamente. e usa e pronto. Ou Licença, então a outra professora. planta que vocês querem pegar. Professora, Olá, é Vinícius, né? não, ao Anderson. Tem que ser essa Ah, planta mesmo? não, não tem que ser essa. Eu já estou disponibilizando essa, porque vai dizer, professora, eu não sei qual é que eu faço. Então, na dúvida, pode fazer essa. Se quiser fazer uma coisa menor, outra planta, pode fazer. Obrigado. Só não pode ser residencial, né? Que é pequeno. Não, Pra... ó, aqui, ele tem um cortezinho para vocês verem para a direita. Aqui tem aqui um esqueminha, assim. Não é um esqueminha, né? É uma coisa real, mas deixei 2 cortes e deixei a planta baixa. Tá? Vocês podem usar ela ou não, se quiserem. Eu vou botar já na pastinha lá, já estava previsto para botar. Na pasta do roteiro. Como eu apresentei hoje o roteiro, eu já mando para vocês, tá? Já vou mandar. E aí, gente? Todo mundo chocado aí? Eu tô chocada, tô com medo de tudo isso. Marina, integração é polêmica, não teremos mais isso, tá bom. Não vou integrar, Marina. Ianca, é importante, não sei o que ela estava falando. Super assustada com esse trabalho. De quê, a Ilana? Você nem está fazendo integrado. Começar a fazer, muito bem. Gente, vamos fazer um intervalozinho, 8h20. Daqui a 20 minutos a gente volta, bebam a água lá. Vamos focar no trabalho da Expo Arc de isolamento. E aí, quando a gente voltar da Expo Arc, vocês fecham esse de condicionamento. Tá? A Maria arroz, viu, professora, até 10 horas, hein? Não, a minha parte, o que eu ia dar para vocês hoje acabou. Já dei. Eu vou ficar aqui só tirando dúvidas já. A partir de Marcela, então, já que você acabou, a gente pode lhe mostrar o nosso projeto? Pode. Para você ver como é que está com relação ao conforto. Eu vou pedir só esse intervalozinho quando a gente voltar. Sim. E eu já vou botar aqui, Liz. Vamos botar a lista aqui de Bota a orientação. lista. Acabou Então, a aula, gente, teórica. A gente já vai abrindo aqui. Aí, quando você voltar, a gente te mostra. Mais alguém quer? Eu. Liliane, é? Marina. Mais alguém, gente? Estou aqui disponível, hein? Aproveitem esse horário da aula, vão fazendo o trabalho. Eu dou modelo de trabalho, dou Excel pronto, não tenho do que reclamar, gente. De verdade. Deixa eu botar. Pois bora lá para o intervalo, tá certo? Já a gente volta. Se quiser ir abrindo aí, Marina e Vanessa. Vou abrir aqui. Aí, quando você voltar, a gente mostra. Vou lá, então. Vou desligar o áudio, vocês ficarem aí na conversa. Vou até desligar, parar a gravação, né, também.